As restrições de circulação impostas pela pandemia da Covid-19 alteraram costumes e resultou numa procura maior de pessoas por isolamento no campo. Nesse processo de adaptação ao meio rural, houve aumento da compra de cavalos e cresceram as aquisições de sela. Walter Puga conversou com a médica veterinária, a única profissional do Brasil que trabalha com adequação de selas, atividade comum na Europa e também nos Estados Unidos. Lully disse que a pandemia fez crescer as atividades relacionadas às atividades equestres e a compra de selas também diferenciadas veio como consequência. Acompanhe. A pandemia fez com que ocorressem mudanças na sociedade. Maior cuidado das pessoas, por exemplo, com sua própria saúde e também com a saúde dos animais. Bom, o mercado mudou um pouco. Eu tenho aqui comigo Lully Krachmer, que é veterinária, especialista em quiropraxia de cavalos e em ergonomia de selas. E nós vamos comentar sobre esse assunto. Lully, obrigado por ter aceito o convite. Vamos explicar o que aconteceu na pandemia, que você reparou uma mudança nesse mercado? A mudança foi grande. Assim como nós fomos obrigados a entrar em reclusão, os animais tiveram uma mudança muito grande. Nos primeiros meses, eles sentiram falta dos donos, das competições, das viagens, do movimento equestre que eles tinham. E, de repente, com o desespero do ser humano, o que é que eu vou fazer aqui dentro do apartamento, da casa, as pessoas começaram a fazer o êxodo rural, né? Mudar para propriedade fora e escolherem outros esportes com um pouco mais de natureza, de bicho, pets, adotaram cães, adotaram gatos e compraram muito cavalo durante essa pandemia. Ou seja, o mercado melhorou no segmento equestre, vamos dizer assim. O segmento equestre teve uma das maiores altas em pouco tempo que a história do cavalo já observou. Você é especialista em saúde animal, é veterinária, mas se dedicou à quiropraxia. Quiropraxia para cavalos, hoje tem um mercado grande? Tem um mercado grande. Inclusive, o Brasil agora conta com 3 escolas de quiropraxia, que durante anos foi o reduto de uma escola só, e a entrada, a requisição para uma nova especialidade e para uma vida mais saudável, para um tipo de qualidade de vida, bem-estar, bem diferente do que a gente tinha antes. Antes, a clínica, a cirurgia eram mais requisitados. E hoje nós temos especialistas em coluna, né, que são os quiropraxistas, acupunturistas, a gente tem uma vertente nova de mais novos vindo para massagem, para terapias um pouco mais zen. E a gente tem ferradores veterinários, é uma grande atuação também. Então, uma mudança que não é mais aquela que a gente tinha só engessada na clínica e na cirurgia. As pessoas começaram a procurar qualidade de vida. Alternativas, vamos dizer assim. Complementares. É um jeito diferente de ver aquilo que eu quero para mim, que é ter saúde, conseguir curtir o dia, o mês, sem dores, sem problemas. Eles também querem agora mais para os animais, de esporte e de lazer. Você chegou a comentar conosco que cavalo virou pet também, ou seja... Cavalo virou pet. Quando falamos em pet, não falamos mais só em gato, cachorro e outros animais, mas também cavalo. O ser humano, em geral, se volta para os animais em crises como essa que nós tivemos. A pergunta é, cavalo não é muito caro? Depende do ponto de vista. Quanto vale a sua saúde? Para os aficionados pelo cavalo, aquele valor, obviamente, se faz uma pesquisa. Quanto custa? Quanto eu vou gastar? Quanto é a ração? Quanto é o ferrajamento? O local para eu deixar o meu animal? O que eu quero fazer com ele? Eu quero que ele me dê conforto, no sentido de seja meu amigo, meu filho, meu pet, ou ele vai ser a minha máquina para ganhar uma prova, independente do tipo de mercado, no sentido de western, clássico, passeio, o que o cavalo precisa me dar de volta. E muitas vezes o ganho de estar num grupo de amigos que estão curtindo o final de semana por conta do cavalo vale muito mais do que você fazer uma conta
na ponta do lápis quanto é aquela ração. As pessoas têm essa satisfação de gastar esse dinheiro com o cavalo. Agora, os custos, em geral, subiram muito, né? Subiram muito. Você sentiu a alta nesses custos, embora você não esteja na clínica veterinária Sim. hoje? Como mãe de cavalos, a conta no final do mês subiu bastante. E do outro lado, quando eu vejo como profissional, o meu ano foi repleto, foi cheio. As pessoas cuidaram dos animais, então sim, eles chamaram veterinários, sim, eles procuraram conforto para esses animais, bem-estar, eles procuraram ir para lugares onde tinham mais pessoas do cavalo, então esse mercado cresceu, esse mercado, olhando do ponto de vista como profissional, também fez bem. Custo de soro, por exemplo, você comentou agora há pouco, subiu demais, né? Subiu 3 vezes o que a gente tinha. Um animal, por exemplo, que hoje precisa de uma cirurgia e precisa de um acompanhamento da soroterapia, hoje, no final do mês, a conta para pagar na loja de suplemento veterinário, você bate uns 5 mil reais fácil, só de compra de fluido para o seu animal que foi para a cirurgia. Antes não chegava a R$1.000. Uma conta grossa aí não chegava nos R$1.000. Mais do que triplicou o preço. Sim. Bom, mas a especialização da Lully é celas, ergonomia de celas. Você esteve fora do Brasil estudando ergonomia de cela? Isso. Eu saí do Brasil procurando algo diferente, mas que tivesse relação direta com a minha profissão como quiropraxista. E a gente percebia que repetidamente os animais tinham a mesma questão e por isso a resposta sempre era: eu acho que é a sela. E aí fui descobrir o que era isso. Vindo do cavalo desde criança, a sela para mim era aquilo que a gente colocava no dorso do cavalo e era uma questão de gosto. O que você gosta? Ela é mais macia, mais dura, ela é verde, ela é oliva, ela é cor-de-rosa, né? As meninas gostam de escolher os brilhos. E como profissional, eu tinha uma queixa repetida de que os cavalos voltavam uma semana depois da quiropraxia com as mesmas dores. E aí, olhando claramente o que era, o que produz aquela dor a voltar? Existe uma raiz ali. E eram as celas. E aí fui estudar isso fora. Eu fui para os Estados Unidos e para a Alemanha. E lá eu fiz a especialização, que a gente chama de saddle fitting. Aqui no Brasil a gente chama de ergonomia de sela. E isso mudou completamente o jeito com que eu comecei a entender os acessórios equestres, né? É como o tênis do corredor, o tênis do jogador de futebol. Se você não tem um tênis que serve corretamente no seu pé, você não joga bem. Se você não tem um carro de Fórmula 1 preparado na distância e altura do volante, dos pedais pro corredor de Fórmula 1, você não tem um cara que no final é campeão. E a sela vem nesse modus operandi. A gente escolhe a sela pro cavalo e pro cavaleiro, para que a performance seja mais perfeita. Bom, mas se durante a pandemia, nesse período todo, tivemos uma alta nos insumos em geral para o agronegócio, e lógico, também para cavalos, né, para os animais em geral, nós tivemos também aumento de custo de insumo para a produção de sela. Sim. Você comentou até um pouco antes dessa entrevista, o couro ficou mais caro? O couro ficou mais caro e mais difícil de achar. A oferta ainda era alta, né? As pessoas me perguntavam, mas o Brasil parou de produzir couro? Não, não parou. Mas o que o mundo pagava pelo couro brasileiro era muito mais do que o Brasil podia pagar pelo próprio couro, né? A oferta que se fazia pelo couro brasileiro, vinda de fora em dólar, em euro, era muito mais bonita do que o que a gente tinha aqui. Então, a escolha de exportar couro, sela, inclusive material pronto, é muito mais chamativa aos olhos de quem está produzindo. Para o brasileiro ficou mais caro. Para o brasileiro acabou ficando mais caro. Demorou bastante para esse acerto de preço acontecer. Ele começou agora no segundo trimestre de 2021,
começou a acontecer assim, e aí, você vai aumentar o seu preço? Porque para mim tá difícil pagar. E aí as coisas agora começaram a crescer ainda, eu acredito que bem retardatário esse aumento, porque no mundo inteiro todo mundo já estava cobrando muito mais. Bom, você acaba de ouvir a Luli Kratchner, né? A situação do mercado, né? Ergonomia de célula, aprimoramento no tratamento de animais aí durante a pandemia. Agora, o mercado para cavalos cresceu durante a pandemia. Veio para ficar ou isso pode reverter mais adiante? Na minha visão, eu acho que a gente segura um pouco esses números, porque existe essa especulação de voltar para a cidade, para o trabalho, com toda essa vacinação, com todo esse movimento acontecendo. Então as pessoas perceberam que ir para o campo não é só ir e curtir, tem que trabalhar de lá, e voltando para a cidade, talvez esse movimento ir e voltar fique mais difícil. Então, eu acredito que a gente entre num platô agora, não é mais crescente esse número. Agradeço a entrevista da Luli Kratchner, veterinária, especialista em quiropraxia em cavalos e que é especialista em ergonomia de sela, né? Ou seja, a sela adequada não só ao cavaleiro, mas adequada também ao animal. Agradeço mais uma vez, Walter Puga Júnior de São Paulo.